Sei, você também é muito querido aqui pela gente, eu adoro bater esse papo contigo, mas sei o quanto a sua agenda deve estar assim. E outra, né? Como fica um gestor diante de um cenário como esse que nós temos aí tão incerto para este domingo? A gente tem visto aí muitos investidores bem preocupados, né, em relação ao posicionamento. Até falamos sempre na carteira Lula, carteira Bolsonaro, o quão difícil é aí, muitas vezes, para o investidor tirar também ali o lado, né, emocional de eleitor e ter a razão na hora de tomar a sua posição em relação a alguns papéis. Temos uma grande volatilidade aí em relação ao que pode vir na segunda-feira diante do resultado. Queria saber aí como que você está vendo, né, toda essa questão e essa polarização também, né? Na verdade, assim, a gente tem talvez uma pequena vantagem em relação a alguns concorrentes, porque nós temos um horizonte de mais longo prazo, né? Então a gente não costuma montar posições em função de um evento específico no curto prazo. Obviamente, uma eleição como essa, que você tem um cenário, vamos chamar de binomial, ela tem alguns efeitos. Nosso portfólio ele já vem sendo desenhado há algum tempo de forma a obter a melhor relação entre risco e retorno nas atuais opções. Então, por exemplo, se nós tivéssemos a convicção que um candidato ou outro fosse ser o vencedor, seria muito mais fácil, porque aí você já monta o portfólio muito mais adaptado para aquele cenário, né? Então, o exemplo mais óbvio se a gente tivesse a certeza que o Bolsonaro fosse ganhar, Banco do Brasil, Petrobras, certamente tem um espaço muito maior. E tivesse a certeza que o Lula fosse ganhar, talvez a gente preferisse esperar fora. Talvez Petrobras ainda com um pouco, dado os preços dela, mas Banco do Brasil talvez aguardar uma outra oportunidade, porque é uma estatal que corre um risco, vamos dizer, um pouco maior do que a Petrobras no nosso entendimento, né? Então, o nosso portfólio, até ele foi, a cara dele hoje ela é muito próxima, né, pequenas alterações do que já vem sendo nos últimos 12 meses, a gente já estava muito mais blindado para esse cenário com um percentual grande de exposição em commodities, né? A gente continua gostando, a gente acha que essa desaceleração global tende a ser relativamente suave e o nível de preço de commodity segue relativamente forte, principalmente o petróleo, né? Mas também a gente não tem a percepção de que a atividade global vai se colapsar. Você tem, por exemplo, a questão da China, né? Essa terceira eleição do Xi Jinping, quer dizer, se mostrando aí o novo Mao Tse-tung chinês. Certamente ele não vai poder deixar a China se desacelerar, né? Sob o risco de começar a sofrer algum tipo de pressão interna, né? Então, a tendência a investimentos em infraestrutura, tanto na China quanto nos Estados Unidos, acho que é uma tendência que até lembra um pouco do Brasil, né? Sobre o aspecto que a gente, mesmo no momento de desaceleração cíclica, né, para conter a inflação, né, o juros saiu de 2 para 13,75, a gente está vendo um crescimento do PIB que surpreendeu a maioria dos analistas, né? E é um crescimento que ele é muito com a diminuição da participação do Estado e mais uma participação de investimento, né? Você contratou muitos investimentos de infraestrutura para os próximos 10 anos, né? E são investimentos que vão demandar aço, né? Para falar na principal commodity, mas você tem uma demanda nos principais lugares. Os Estados Unidos ficou muito tempo aí com investimentos abaixo, né, nessa parte de infraestrutura. Então a gente tem uma tranquilidade, a receita é em dólar, né? Apesar dessa inflação que teve no dólar, ela muda a percepção de valuation das commodities, né? Então, quer dizer, o minério de ferro hoje a $80 não são os $80 do ano passado, nem do ano retrasado, ele é mais barato, né? Quer dizer, teve uma inflação em dólar. Então isso aí é mais ou menos aí uns 35% do nosso portfólio, essa exposição em commodity. A gente tem uma exposição em torno de 8% em industriais, que aí também elas são, vamos dizer, tem a IOSP, é uma empresa que tem 70% de operação fora do Brasil. A Vulcabras é uma operação que, apesar de ser basicamente doméstica, né, o mercado doméstico, o preço, o concorrente, né, a importação de tênis
seria, vamos dizer, uma ameaça, não no momento, né? Então ela consolidou uma posição de dominância e teve uma capacidade de poder repassar preço em função do câmbio, em função de outros fatores como as rupturas nas cadeias de produção. Enfim, então a eleição ela afeta, né? Por exemplo, a gente tem exposição em Petrobras, né? Petrobras, a gente já reduziu em 20% a posição com aquele último dividendo, a gente optou por não reinvestir, né? A Petrobras é hoje, junto com o Gerdau, nossa maior posição, e a gente optou por não reinvestir esse dividendo, e obviamente aguardando uma oportunidade que eventualmente pode surgir. De novo, eu acho que assim, é minha opinião, acho que Bolsonaro deve ganhar a eleição, mas é uma probabilidade, sei lá, 52-48. De hoje para amanhã você tem o debate, você tem os fake news lá do Janones, você tem, enfim, abstenção maior ou menor em determinadas regiões. É muito difícil, porque a última pesquisa das que a gente acompanha, né? Tanto a Paraná, mas a Modal Futura, elas mostraram uma diferença a favor do Bolsonaro aí de 0,5%. Enfim, a Veritá foi um pouco mais. O IPEC realmente é um instituto que a gente não considera aqui. Ele, enfim, perdeu há muito tempo a credibilidade, não só pelos erros astronômicos, né, do senador para governador, etc., mas deu 14 pontos um dia antes. Então, realmente, a gente não olha, né? Então, Paraná, Modal Futura, os que têm tido, vamos dizer, erros menores ou até acertos, né? Eles indicam aí uma vantagem marginal para o Bolsonaro, apesar, enfim, de toda a campanha, 80%, 90% da mídia realmente factoides, querendo fatos que não tem nada a ver. Eu acho que o tempo entre o primeiro turno e o segundo turno favoreceu muito o Bolsonaro. Acho que talvez o Tarcísio tenha sido quem melhor analisou essa situação, né? Que o Bolsonaro teve uma maioria política e que tenderia a transformar essa maioria política numa maioria eleitoral, né? É um conceito interessante, porque de fato os principais estados, dos 27 senadores, se não me engano, 19 vão estar alinhados, 6, 7 ex-ministros, né? Então realmente surpreendeu, a gente nem tanto, porque a gente tinha números, a gente olhava realmente o Paraná mais e outros que foram mais próximas, né? Mas acho que houve uma surpresa aí pela maioria, né? E acho que a semana passada, quando havia uma tendência muito consistente de ganhar votos em Minas Gerais, em São Paulo, no Paraná, eventualmente diminuir a diferença na Bahia, por conta do apoio do governador e de muitos prefeitos envolvidos, o mercado teve uma reprecificação mais pró-Bolsonaro. O mercado, aparentemente, ele está dividido, né? E, enfim, as apostas estão muito mais favoráveis até ao Lula, né? E uma alta espetacular, a Petro chegou a bater quase R$ 40 a ON, e depois do evento Roberto Jefferson, que serviu para tomar 2, 3 dias de mídia, para quebrar o efeito da Super Live, lá com vários empresários aí de primeira, enfim, 22 horas muito favoráveis, ficou aquela discussão, é aliado, não é aliado, quer dizer, um monte de narrativas que tentaram resgatar, mas também não pegou, mas interrompeu um pouco aquele fluxo. Em função disso, a Bolsa, segunda, terça, quarta, sentiu um pouco e voltou, né? Quer dizer, a Petro tinha subido lá mais de 10, voltou os 10, e é interessante, a gente tem uma posição muito relativamente pequena, incógnita, né? E que contrabalanceia um pouco, porque ela é vista como kit Lula. Eu até discordo dessa visão e dessa análise, né? Porque as pessoas obviamente lembram da referência do FIES. A gente fazia brincadeira, você passou em frente à universidade, deixou cair o RG, já chegava um tablet na sua casa, né? Empresários próximos e amigos e mensalidades muito mais altas do que os alunos estão pagando hoje. Então, só para dar como referência, porque que eu acho que nem o cenário Lula, quer dizer, não acho que seja relevante daqui para frente para a COG, né? O aluno FIES hoje ele custa, o residual, né, são 6, 7%, custa em torno de R$ 2.000, são 6, 7 vezes mais que o aluno médio pagante, né? Então, quer dizer, obviamente,
ainda que houvesse um novo FIES, ele seria em outros preços, né? Quer dizer, claro, ruim não é do ponto de vista de ocupação, mas não vai ser aquela margem que teve no passado, né? Então, talvez essa referência, mas de qualquer forma, nosso portfólio, um dia mais bear para o mercado aí com a vitória do Lula, Petro cai, Cogna sobe, né? A Suzano sobe, contrabalanceia. Então, enfim, o equilíbrio do portfólio ele tende a nos trazer um pouco menos de volatilidade que o mercado, mas as ações, as empresas que nós acompanhamos, elas estão muito baratas, né? Os fundamentos são muito bons, tem a diversificação, acho que é a grande chave, o grande segredo é a diversificação, né? Claro, quando o gestor ele vai lá e concentra muito num ativo ou num determinado setor, é uma aposta de maior risco, né? Ah, acertou o setor, beleza, mas se por acaso você errar, quer dizer, isso aqui não é um jogo binomial, é o que eu falo, a gente aqui não é corredor de 100 metros rasos, nós somos corredores de maratona. Eu até perdi uns quilinhos aí para poder aguentar os 42 quilômetros, né? Mas é uma corrida de longo prazo, entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado em buscar, primeiro, ativos que tenham um valuation muito atrativo, isso a gente faz, e na composição do portfólio, buscar uma diversificação que não nos faça incorrer em todos os riscos. A não ser que eu tivesse uma convicção, 90% vai ganhar o Bolsonaro. Pô, aí é uma coisa, né? Ou 90%, hoje é o que eu falei, é uma pequena margem que a gente acredita e mais, né? É muito sensível a qualquer ruído, né? De qualquer lado, né? Enfim. E outra coisa, se o Lula tivesse, por exemplo, anunciado o seu ministério, a composição do seu governo, ele poderia dar um sinal para diminuir um pouco a volatilidade e, eventualmente, nem seria um evento visto como negativo para o mercado, né? Obviamente, ele sinalizou com vários nomes aí, mas ele mesmo falou, a gente não pode dar um nome porque os outros 9 vão embora. Então, ele promete para os 10 a vaga. Alguns se surpreendem com determinadas figuras aí famosas do passado aí no mercado financeiro, né, do Ministério da Fazenda, e que surpreendentemente apoiaram candidatos radicais e totalmente descompromissados enfim, com a boa governança pública e também com os princípios básicos do liberalismo econômico, né, desde ajuste fiscal, reversão de reformas importantíssimas para o equilíbrio de longo prazo, como a da Previdência. A reforma trabalhista, a gente sabe que ajudou a tirar um pouco do peso, né, enfim, do que o custo da folha tem na produtividade do Brasil como um todo, né? Então, a reversão dessa agenda que a gente teve nos últimos 4 anos, para o mercado, na minha opinião, seria bastante triste. Não é uma percepção imediata, mas a médio e longo prazo a gente vai deixar, ao invés de continuar seguindo esse fluxo positivo de choque Brasil, né, de agenda de redução do risco Brasil, que é uma coisa que a gente veio tendo, a gente interrompe, né? Então algumas privatizações que ainda faltaram, né? Por exemplo, Porto de Santos, outros portos, né? Eventualmente o Santos Dumont, elas seguramente vão ser interrompidas. A Petrobras ela deixa de vender mais ativos, né? Mas assim, eu não vejo o risco imediato de a gente voltar a ter o petrolão como a gente viu. O saque à empresa, né? No primeiro momento é muito difícil, a governança foi muito aprimorada, os comitês eles vão ser testados, né? Então, indicações como a que o PT fez no passado, enfim, seja da Dilma para o Conselho, Gabriele, acho que essas indicações hoje não seriam aceitas, né? Não passariam, e acho que hoje a circulação da informação era muito mais veloz. Então, aos primeiros sinais de indício, como houve Passadina, entre outros, a mídia, ainda que seja uma mídia que vai voltar a ser abastecida com recursos públicos, ela vai ficar ou 100% desacreditada, né? Vai ser aquela coisa tipo a Folha de São Paulo, que eu permito aqui só fazer esse comentário, porque tinha uma tiragem baixíssima, né, de jornal e uma receita de anunciantes altíssimas, né? O jornal de grande circulação que não tinha circulação. Tipo, a Gazeta do Povo acho que tinha mais circulação, mas não, esses são de grande circulação. Porque é o que acontece, o público ele deixa de ter credibilidade quando ele percebe que recorrentemente aquelas notícias não condizem com os fatos, né? Então a gente,
nossa preocupação maior é na médio e longo prazo, mas é algo que vai precisar de várias variáveis. A gente não tem hoje ideia. Pode ser desde um cenário menos pior, com um economista numa linha, com o Henrique Meirelles, por exemplo, na Fazenda, né, que já foi testado, ele mantém um compromisso até com a lei do teto de gastos, que ele foi o ministro responsável, enfim, seria um cenário. E se eu já ouvi Rui Costa, Haddad, Mercadante, quer dizer, nomes deste calibre, obviamente, vão gerar um desconforto, porque além de não entenderem de economia, né, não tem nenhum compromisso, né? E, de fato, ao longo da campanha, o PT se mostrou muito mais, eu falo através de elementos como o Zé Dirceu, o próprio Boulos, que é um deputado apoiador que foi o mais votado da esquerda, né? E falou, olha, o Alckmin veio lá só para firular, né? A leitura dessa parte, né? A agenda do PT é a agenda do PT, que é o que o Lula falou que vai fazer. O que o Alckmin o que ele fala é a opinião dele, enfim, a gente ouve lá por pena e deixa. Então, quer dizer, foi o que passou. Agora, qual que vai ser o Lula? Não sei. É incerteza, né? Eu acho que não vai ser nem muito radical para um lado, até porque vai esbarrar num Congresso muito mais liberal, né? Muito mais conservador e liberal na economia. E obviamente, as consequências, né? Quer dizer, algumas decisões iniciais que vão de encontro ao que a gente viu nos últimos anos tendem a fazer o câmbio ficar depreciado, aí você volta a ter pressões adicionais da inflação, juro é alto, a Selic é alta, o Banco Central independente vai olhar para a inflação futura e eventualmente os sinais piores vão impedir um processo que a gente acredita que de queda de juros que deve acontecer possivelmente no segundo. Gordon, a gente parou de te ouvir. Não sei exatamente o que foi que aconteceu. Vamos ver se é seu fone. Vou pedir para o pessoal aqui dar uma olhada também aqui na nossa mesa. Vamos testar aí rapidinho. A gente volta então com o André Gordon. Deixa eu só arrumar aqui rapidamente, né? Trazer outras informações para vocês. Enquanto isso, eu estava aqui de olho, né? Falando com o Gordon e de olho aqui, né? Também bastante aqui no nosso chat. Gente, mandem perguntas. Vamos deixar aí as brigas, por favor, em relação à política de lado. Vamos trazer aí perguntas, né? Que possam agregar exatamente na tomada de decisão. Vamos ser racionais, né? O investidor precisa ter essa racionalidade. O quão importante é ser racional no momento de quando a gente fala em dinheiro e investimentos, né? Deixa eu até trazer aqui o Gani comigo. Gani, esse ponto aí é muito importante, né? Até que o Gordon estava falando, em relação à questão na hora de você montar a sua carteira, né? É importante estar preparado, o investidor estar preparado para todos os cenários possíveis, e não só no âmbito político, né? A gente viu exatamente o quanto que a guerra trouxe aí de mudança de volatilidade, estar preparado para todos os tipos de cenários, né? Não ser ali só agir com a parte emocional, mas sim com a parte racional. Né? Porque tem uma questão, vamos supor, né? Sei lá, o seu candidato não ganha, ganhou o outro lá. E aí? O que você vai fazer? Você não vai mudar a realidade, você vai ter que lidar com aquela realidade. E uma parte da sua realidade é gerir as suas próprias finanças, né? Então aí, não importa muito o que eu acho, mas como o mercado vai receber, como o mercado vai reagir, né? Então, lógico que a gente tem as nossas convicções, mas nem sempre elas se concretizam e se materializam. Isso posto, eu acho que é muito importante, agora trazendo para o lado dos investimentos, ter essa cabeça fria. Por exemplo, ontem eu fiz um movimento de realização. Então eu tinha alguns ativos que estavam performando, que estavam no positivo, eu vendi. Você vai falar, poxa, Alain, mas será que não poderia subir mais, dependendo do que aconteça segunda-feira e tal? Eu não estava a fim de correr esse risco. Tá? Então talvez eu entre na segunda-feira ou na terça-feira num preço maior, pagando um pedágio maior. Mas eu não estava também a fim de ter uma possível perda, porque eu não sei o que vai acontecer segunda-feira, né? Então, ou domingo, e aí o reflexo na segunda-feira, né, Paula? Então, eu acho que é um momento de muita cautela, é difícil a gente prever o que vai acontecer, então eu acho que eu vou bater num clichê,
mas o melhor momento agora é você estar diversificado. Eu acho que a melhor estratégia mesmo é estar diversificado. E quando eu falo em diversificação, eu não falo só numa diversificação nacional. Eu sempre bato muito nessa tecla, numa diversificação internacional, estando posicionado nos Estados Unidos e até pelos Estados Unidos você consegue se posicionar na China. Eu tenho como filosofia de investimento uma consistência, você ter ganhos consistentes. Ficar rico a curto prazo eu acho muito difícil, poucos conseguem isso, mas eu acho que é muito importante você ter a consistência, né? É muito difícil também saber em que parte você está do ciclo, né? Se está na alta ou na baixa. Então vamos, né, adotar algumas estratégias que, independentemente desse ciclo, eu consiga sobreviver, né? Exatamente. Vamos lá, acho que eu já voltei aqui a ouvir o Gordon. Tem o Gordon já? Deixa eu ver se o pessoal conseguiu estabelecer. Eu ouvi um áudio aqui no meu ouvido. Temos. Vamos lá, Gordon. Pode concluir, fica à vontade. Ouvindo, né? Sim. Não, Não então, foi censura, tá, Gordon? Fica tranquilo. Eu sei. Eu estava concluindo o raciocínio só mostrando que, assim, basicamente, no cenário Bolsonaro, a gente sabe exatamente o que vai acontecer. Vai mais do mesmo, né? Vai seguir essa linha, com a vantagem de ter, esperamos, 4 anos sem pandemia, já pegando a inflação em queda, e vai ter um novo ciclo de prosperidade quando começar a ter uma queda da taxa Selic. Então a economia tende a desacelerar um pouquinho na primeira metade do ano e depois vai ser possivelmente a gente vai ver o PIB crescendo próximo a 3%, se não mais, nos próximos anos, né? 24, 25, 26. No cenário Lula vai depender exatamente disso. O sinal Meirelles, com respeito ao fiscal, etc., ele tende, talvez até marginalmente, né, mas vai interromper parte dessa agenda de privatização, né, acho que isso acaba, mas por outro lado, se ele realmente for fazer parte do que prometeu, de tirar teto, de reverter reformas, etc., ele vai começar a se desgastar, a gente deve ver o câmbio se depreciar, né, o real vai perder valor, uma nova pressão inflacionária e o movimento da Selic vai ser mais lento, né, então, em vez de começar a cair já no meados do ano que vem, enfim, sabe-se lá, porque aí vai depender, obviamente, da intensidade das barbeiragens, vamos dizer assim. Então, isso traz alguma incerteza, né? Agora, eu sempre faço a ressalva, empresas boas, elas geram caixa, elas têm vantagens competitivas e, eventualmente, elas vão ganhar market share em relação àquelas empresas mais fragilizadas, né? Então, é óbvio que a gente prefere o cenário mais benigno, porque não só elas vão voar, mas quando você tem uma queda estrutural de taxa de juro real, o nível de preço de todos os ativos sobe, é um efeito, um ciclo virtuoso, né, que se inicia, e a gente vê os preços absolutamente baratos, né? Então, muitos falam, mas se você acha que o Lula vai ganhar, por que você não reduz? Eu falo, o mercado ele já está precificando na probabilidade, né? Agora a gente está falando de o portfólio de commodities, por exemplo, de 3 a 6 vezes lucro, né? Industriais aí na faixa de 5 a 8, shopping metade do NAV. Então a gente vê coisas realmente, mesmo a gente tem uma Pague Menos, um Pão de Açúcar que são menos discricionários, a gente optou por estar num consumo que eu diria que é muito mais bottom-up, né? Quer dizer, ambas, tanto o Pão de Açúcar quanto o Pague Menos são nossas principais posições. Eles têm uma agenda interna que tende a fazer destravar muito valor, né? No Pão de Açúcar, o spin-off com o Grupo Êxito, né? E isso aí é uma operação que deve fazer com que cada parte valha o todo de hoje. E na Pague Menos, essa incorporação, essa aquisição da Extrafarma, né, que foi aprovada com certo atraso pelo CAD, mas que agora já está em curso, consonante com uma agenda de novas lojas, uma expansão, 60 lojas, depois indo para 120 por ano, né? Então vai ser o segundo player do Brasil, com margens já muito próximas da Raia e múltiplo em torno de 1/3 da Raia, né? E a gente acha que a qualidade dela, tanto do ponto de vista de pessoal hoje, que a empresa tem, mas em diversos aspectos não fica devendo nada, né? O sistema todo integrado, você, enfim, tanto o cliente da Extrafarma quanto da Pague Menos, uso de inteligência artificial para melhorar a venda,
o omnichannel para fazer com que o cliente opte qual canal ele quer para fazer o consumo lá, e não só de medicamentos, mas também itens de saúde, beleza, enfim, que cada vez mais é adaptada. Então, assim, a gente tem um conforto grande aqui, que são ativos que tendem a se recuperar. A Simpar, uma empresa de logística, se ele sobreviveu crescendo quase 15% ao ano no governo Dilma, quando tinha uma situação muito mais delicada, né, do que hoje, ele tira de letra qualquer cenário. Talvez o melhor empresário do país, né, quando você pega os últimos 10 anos, e eu sempre falo, a Simpar, as suas subsidiárias, elas fazem parte da diminuição do custo de diversas outras empresas. Então, na busca pela eficiência, e que é imperativa, a Simpar é a solução. Tem uma escala enorme, né? Enfim, então a gente tem um portfólio que realmente nos dá um conforto, uma tranquilidade, né? Torcemos para que aí como eleitor que, porra, eu sempre falo, o problema do Lula principal não é o econômico é um dos problemas, o principal que eu vejo, e aí, enfim, ele afeta um pouco no longo prazo a nossa percepção de risco país, né? Essa questão do que é certo e o que é errado, né? E que basicamente quando o Supremo Tribunal Federal extinguiu a prisão, a possibilidade de prisão após a condenação em segunda instância, para mim isso foi um dia muito triste. Por quê? Porque o risco, a ameaça da prisão em algum momento visível, ela coíbe o criminoso, né, o corrupto, e nas mais diversas instâncias, né? Quando você tira, como foi feito, obviamente a gente volta para a situação anterior. Então, vamos lá. Eu ia falar aqui, fazer um paralelo com o Roberto Jefferson, mas não é um bom exemplo, porque ele está sendo julgado pelo Supremo direto, né? Quando ele não tinha foro, não deveria. Mas qualquer outra pessoa que vai ser julgada na primeira instância, enfim, o processo todo até ter o trânsito em julgado, aquilo é infinito. E se tiver dinheiro para pagar bons advogados, como em geral empresários e políticos corruptos têm, eles nunca vão presos. E aí, obviamente, você estimulou o crime, né? E infelizmente, uma coisa que a gente não pode deixar de falar, lamentavelmente muitos deixam por medo, mas infelizmente, se Lula ganhar 50% mais aí, metade da sociedade está dando carta branca. Tudo que aconteceu lá a gente está perdoando e a gente não vê como algo grave, né? Então, acho que esse ponto para mim é o mais complicado, né? O dia que o Lula passou a ser elegível, a Bolsa imediatamente caiu 3%. Isso não foi à toa, né? Quer dizer, era um risco que tinha saído do radar e ele voltou, né? Eu até subestimei um pouco naquela oportunidade, porque eu nunca imaginei que alguém com a ficha dele, 20 juízes julgando, unanimidade, 16 anos de cadeia, delações, devolução de 20, 25 bilhões, que uma pessoa com essa ficha corrida pudesse ter mais do que, sei lá, 20, 25%, que é aquele público que a gente sabe, alienado, revolucionário, sem acesso à informação. Mas realmente ter tido essa eleição, para mim, foi. Eu não me surpreendi com a eleição com os votos do Bolsonaro, me surpreendi com os votos que o Lula teve. Para mim, realmente foi muito surpreendente. No meu universo, eu não vejo esse eleitorado, né? Mas, enfim, a gente está relativamente tranquilo com posições. Alan Gani aqui, tudo bem, meu caro? Primeiro, você concordou com a minha fala da censura? Você viu? 100%. Em liberdade? Então tá 100%. Bom. Boa, eu legal. até pensei que você poderia até se candidatar, porque tá muito bem, tá junto com o Van Hatten. Valeu, obrigado. Seguinte, meu caro, eu vejo que hoje a Bolsa, e aí você até falou da Cogna, né, que você tinha uma visão diferente, Cogna lidera alta e junto, né, eu vou falar algumas aqui, Magalu, Cogna, IRB, Suzano, que é muito atrelado a dólar, Klabin. Você acha que isso é um indicativo de que o mercado está apostando um pouco mais numa vitória do Lula? E, em caso de uma vitória do Lula,
que tipo de carteira você recomendaria em porcentagem? X% em renda fixa, X% lá fora, X% em ações, e dentro de ações, quais seriam as empresas melhores para ter? Hoje, em particular, o mercado está um pouco sinais ambíguos, porque a Suzano e, consequentemente, Klabin está um desempenho bom, muito mais pelo resultado da Suzano que surpreendeu. Acima do que os foi até acima do que nós estávamos esperando, e a gente estava mais otimista do que a média da indústria, né? Então, no caso da Corda, a gente poderia fazer essa leitura, porque é o que aconteceu nos últimos dias. E também no varejo, né? Quer dizer, você tem intercalado dias que commodity vai bem, varejo vai mal e vice-versa, né? Mas hoje é um dia que acho que não tem, nesse momento, o mercado tá que nem pipa sem rabiola, né? Ele vai para um lado, vai para o outro, fica aquela coisa. E realmente, se sair alguma coisa aí ao longo do dia, pode movimentar muito, né? Ontem saiu o plano do Lula, sobe 1.000 pontos, aí o pessoal lê, vê que não tem nada, cai 1.000 pontos e mais 500. Então, realmente não há muito o que fazer, o mercado já está mais ou menos precificado meio a meio, né? Talvez 5,545, enfim, não sai muito disso, 60-40 de probabilidade, acho que é isso que se precifica, né? Assim, eu sou um pouco suspeito, né, porque eu realmente sou um cara muito de renda variável a longo prazo, e assim, uma pessoa física, eu sempre falo, depende muito mais do horizonte do investidor e do perfil para ter qual alocação que ela deve ter em ativos de risco, né? Então, acho que pessoas mais jovens, da fase de início da sua formação de poupança, até pelo menos, enquanto tem uma vida laborativa ativa, né, 50, 55 anos, acho que elas poderiam ter entre 0% e 50% em bolsa sem grandes problemas. Aí, obviamente, depende do perfil de risco e da condição de renda, de estabilidade de emprego, etc., né? E depois, óbvio, vai ficando mais velho, aí depende também do patrimônio, né? Às vezes o cara tá mais velho, então não tem um horizonte tão longo para investir em bolsa, mas aí ele está pensando já nos seus descendentes, nos seus herdeiros. Você não imagina que você pega esses mega empresários aí com alguns bilhões de patrimônio, ele não vai consumir, ele não tem aquele patrimônio porque ele vai consumir na vida dele, então ele precisa ter uma reserva lá porque ele vai usar nos próximos anos, o resto pode dedicar para retornos mais altos de longo prazo, né? Então, essa alocação acho que está muito mais ligada ao perfil do investidor e ao horizonte de tempo que ele tenha, né? Obviamente, em momentos como o atual, é um momento de rebalanceamento de portfólio, né? Então, de novo, mas o cara que esperou até hoje para se alocar, espera mais um dia. Se você não tem uma convicção em quem que vai ganhar, né? Espera para segunda. Segunda, se der Bolsonaro, não perca tempo, né? Já faça vá para o seu portfólio de longo prazo em bolsa, porque a gente deve ter uma tendência, né? E óbvio, vai ter volatilidade, vai subir e descer, né? E se você tiver um cenário adverso, talvez valha a pena esperar um pouco com a sua exposição menor, e aí você avaliar se aquilo está indo na direção correta, aí você vai voltando a aumentar a tua exposição. Mas, obviamente, se as coisas vão indo para o caminho errado, né, se você vê que as coisas não estão se desenhando de forma aí, você mantém uma exposição um pouco menor para que, se tiver uma oportunidade em preços mais atrativos, você possa aumentar. E eu gosto desses ativos que nós temos, né? Então, acho que uma exposição em commodities, o Brasil tem muita competitividade, né? Suzano, Vale, Gerdau, acho que está muito barata, para a própria Petrobras, né? Com o Bolsonaro não dá para não ter, com o Lula eu teria menos, teria 5, hoje eu tenho 12, o 10 tinha virado 15, né? O dividendo a gente não reinvestiu, então acho que esses ativos eles devem fazer parte de um portfólio, independente de quem ganhar. E na parte de consumo, né, a parte de e-commerce, eu continuo achando que é um setor que vai ter desafios muito grandes, né? Então o mercado pagou muito caro, pagou um absurdo. Hoje corrigiu parte disso, mas eu continuo achando que não eu não vejo grandes oportunidades aí em relação ao uso. Acho que o varejo menos discricionário tem opções muito mais interessantes aí e com risco menor. Toda a parte de industriais, valuations interessantes, mesmo as utilities. A gente tem, por exemplo, o Neoenergia, é uma empresa que está negociando aí em torno de 4 vezes lucro, enfim, tem uma desalavancagem para ocorrer. Então tem muito ativo barato, né?
a questão do saneamento. Hoje nós não temos exposição no setor, mas certamente com a lei do saneamento, Tarcísio ganhando em São Paulo, se tiver uma oportunidade de ingresso, é um ativo que pode mudar o patamar de preço, né? Enfim, acho que o próprio setor financeiro, a gente tem uma posição menor, né? Temos em torno de 9%. Hoje eu tenho Itaú, mas no governo Bolsonaro eu trocaria parte disso por Banco do Brasil. Enfim, acho que é isso. Não fugiria tanto do portfólio como hoje, né? Maravilha. Maravilha. Gordon, quero agradecer. Muito obrigada, sempre um prazer poder recebê-lo aqui na BMC News. Obrigada. Estamos aqui de portas abertas. Sei que a sua agenda é restrita aí, corrida, mas não fica aí tanto tempo não longe, não, por favor. Não, eu que agradeço, Paula, Alan. Tem semanas que são um mar de tranquilidade, mas tem algumas semanas que vou te falar que parece Imagina. que essa foi uma delas, mas justamente hoje tava, por incrível que pareça, o último dia antes tá tranquilo. Não sei se é um sinal bom. Tá certo, obrigada, Gordon. Um beijo enorme para você, todo mundo aí da GTI, Paola. Também um beijo enorme para todo mundo, pro Glat. Até mais. Tchau, gente. Abraço, tchau. Tchau, obrigada. Gente, deixa eu só trazer aqui.